Existe uma música, parceria, aliás, que só poderia produzir coisa de primeiríssima qualidade, né? Francis Haime e Chico Buarque, em que o Chico Buarque escreve: bico calado, muito cuidado, o homem vem aí. E há muitas situações que começam inclusive a chamar a atenção de associações, da ABERT, associações de jornais e revistas. Embora algumas reações sejam muito tímidas diante do que tem acontecido com a censura. E ela tem se manifestado em diversas ocasiões, e não se trata exatamente de punição a um crime, a um delito, a uma situação em que fica caracterizada a calúnia, a difamação, a injúria, a mentira. Opiniões têm sido alcançadas pela censura e com o uso, inclusive, daquilo que a Constituição brasileira abomina, que é a censura prévia. A Constituição brasileira, ela abomina a censura e com mais ênfase a censura prévia. Há algumas situações em que nem se trata de não enxergar muitos problemas nas manifestações que viraram alvo. Mas a maneira como essas coisas têm sido enfrentadas mostra um caminho que sempre, ao longo da história, em todos os países onde esse fenômeno ocorreu, é um caminho longo. Ele nunca é curto. Ele nunca tem o retorno logo ali. E a estrada cresce, é pavimentada e passa a alcançar tudo ao redor. A estrada da censura, quando o Estado começa a se sentir à vontade para censurar tudo que é desagradável para o poderoso de plantão, aquilo é tão confortável, é uma arma tão eficiente, evita para o poder situações tão constrangedoras, de opiniões contrárias, denúncias, contestações. A censura, ela torna tudo muito confortável para o poder político. E a censura no Brasil, ela teve diversas manifestações, ela ocorreu de diversas formas, né? Obviamente, nos tempos do Império, você já tinha mecanismos de censura. E na República, a própria tecnologia, além daquilo que acontecia lá fora, que era tomado como exemplo de como controlar, censurar, reprimir, oprimir. Já no governo Getúlio Vargas, né? Uma ditadura que nos anos 30, depois ela é amenizada até pela circunstância da Segunda Guerra, era preciso, no momento em que o mundo se levantava contra a canalice nazista, e o Brasil, embora tenha dado piscadelas para o nazifascismo durante o governo Getúlio, já citamos aqui, e sempre iremos citar, porque é a maior vergonha da história do Estado brasileiro, que foi a decisão de entregar Olga Benário, comunista, judia, grávida,
para ser morta pelos nazistas. O ato mais infame da história do Estado brasileiro. E havia censura. E muitos sofreram com a censura. O Estadão, particularmente, o Estadão teve problemas terríveis. Outros não, né? Outros viram porta-voz da ditadura de plantão. Na ditadura militar, claro, óbvio, houve censura. E a censura prévia, a censura por gradação, ou seja, estabelecendo horários de exibição, etc. E a censura política, muitas vezes manifestada nem diretamente por agentes uniformizados do Estado, mas por grupos paralelos à paisana, que atacavam bancas de jornais e revistas, que atacavam prédios onde funcionavam veículos de comunicação, além da ação oficial. Eu me lembro, na década de 70, ali aquele fitão de rolo, né? Girando lentamente, porque ali gravava-se tudo que ia pro ar, tudo, absolutamente tudo. Era fita dedo duro, né? E estava sempre lá à disposição e várias vezes a fita era requisitada, por isso ou por aquilo. E muita gente foi presa, muita gente foi perseguida, muita gente foi torturada, teve gente que morreu. Há dois exemplos muito próximos, né? O Herzog e o Manuel Fiel Filho, o jornalista e o operário. Manuel Fiel Filho, o operário. Choram Marias e Clarices. A referência às viúvas. Manuel Fiel Filho e Vladimir Herzog. Choram Marias e Clarices. Metáforas formidáveis, né? Foram feitas nos tempos de censura. Ela acabava estimulando a criatividade, ela jogava fora a preguiça do criador, porque era preciso criar, produzir e driblar a censura. Nas redações, ali o sujeito, de mesa em mesa, pegava a lauda. O sujeito estava lá na máquina de escrever, na Olivetti, pegava a lauda e, de repente, algo chamava a atenção, ele fazia um círculo ou um semicírculo com aquela caneta vermelha. Isso aqui não pode ir. E acabou. Era a censura prévia. Não era algo que havia sido publicado. Isso não pode ser publicado. E também já falamos aqui da célebre reação lá no Grupo Estado, o Jornal da Tarde substituindo matérias censuradas por receitas de bolo e o Estadão substituindo matérias censuradas por Lusíadas, por Camões. E depois de um tempo, os leitores, não demorou muito, entenderam que onde estava a receita, no Jornal da Tarde, onde estava um texto de Camões, um trecho dos Lusíadas, no Estadão, aquele espaço teria sido ocupado por uma reportagem que foi censurada. Às vezes porque continha uma denúncia, às vezes porque o censor não gostou daquilo. E acabou. Músicas. Cartazes. Olha, vem aí o Festival de Música de Belém do Pará. As pessoas tinham de levar não apenas a lista
das músicas inscritas, as fitas com as músicas que seriam tocadas no festival, mas o cartaz, aquele que seria pregado no muro, no poste, na parede. E até o cartaz tinha de ser aprovado. Não só em Belém, não só em Manaus, não só em Porto Alegre, em qualquer canto, em qualquer cidade. E nas emissoras de rádio e televisão, muita coisa ao vivo, então a censura prévia era impossível e às vezes por isso mesmo o problema era maior, porque já havia sido dito. Então não era apenas a censura, não era o não diga mais, mas era o chamar para esclarecimentos. Aliás, Herzog foi chamado para esclarecimentos. Ele nem sabia por quê. E não esperou ser levado. Foi lá, não, quero esclarecer, não quero saber o que é. E nunca mais voltou. Nós temos no Brasil uma longa história de pedidos de resposta em períodos eleitorais. Normal. Nós dizíamos ontem aqui, quando o Lula falou que em outras eleições era tudo civilizado e tal. Não, não era. Mas havia o direito de resposta. Há o direito de resposta. Garantido por lei, claro, depois de uma autorização judicial, da Justiça Eleitoral no caso, há o direito de resposta. Não só em programas partidários, em propagandas partidárias, mas em emissoras de rádio, de televisão, em jornais. Quem não se lembra, Cid Moreira, tendo de ler no Jornal Nacional uma resposta de Brizola a Roberto Marinho. Roberto Marinho escreveu um editorial destruindo o Brizola. Eles se odiavam. E Brizola foi à justiça, foi ao judiciário, e o juiz deu a ele o direito de resposta no mesmo horário, lido pelo mesmo locutor que havia lido o editorial. Porque o editorial de O Globo, o Roberto Marinho não ficou satisfeito que fosse só no jornal O Globo. Queria um alcance muito, muito, muito maior. Foi para o Jornal Nacional. E lá estava a lenda Cid Moreira e leu o editorial de Roberto Marinho. Vem a ordem judicial, é preciso ler a resposta de Brizola. E Cid Moreira não podia, claro, debochar do texto de Brizola, óbvio, era uma ordem judicial, mas não podia também ler com muita ênfase, né? Porque a resposta era um ataque frontal ao Roberto Marinho. E o Cid Moreira, então, transforma-se numa máquina de leitura, porque eram, como muitos que temos, né, no rádio, na TV do Brasil, e leu de maneira formidável, sem debochar, sem dar ênfase excessiva, leu com toda a honestidade o texto do Brizola. Direito de resposta. Quantas e quantas vezes está lá o horário do partido A e, de repente, esses 30 segundos estão dedicados ao partido B com seu direito de resposta ao que foi dito ontem pelo partido A. E aí vai lá o texto, a resposta B. E funciona muito bem. Ah, mas teve injúria, teve calúnia, teve difamação. Opa, processo. Além do direito de resposta, há o processo. Tudo isso é previsto no Código. Esses crimes são reconhecidos apenas correspondentes a cada um deles. Dependendo, óbvio, há gradações, porque há situações diversas, né? Mas não. A Justiça Eleitoral não quer mais papo. Vamos censurar. Vamos censurar. O Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, por exemplo, intimou Carlos Bolsonaro a se manifestar em uma ação da campanha de Lula sobre difusão de fake news.
Pois bem, a decisão, não importa aqui se o cara falou uma bobagem, uma mentira, se falou mentira, que seja processado. Se falou bobagem, que tenha na sua rede social de dar ampla possibilidade de resposta, todo o espaço para a resposta. Como aconteceu agora, aliás, recentemente, o Lula teve um direito de resposta que não foi só para emissoras de TV e rádio, mas também para rede social, de gente que reproduziu isso ou aquilo, ou comentou isso ou aquilo. Direito de resposta. Agora, pedir que o sujeito explique sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bom, você tem de pedir isso então para metade do Brasil. Ou para 20% da população. Ou para 10%, não sei. Mas muita gente que tem usado a rede social com todo o direito para manifestações político-eleitorais, com todo o direito. E ainda determinou ao Twitter, YouTube, Google, que identifiquem 28 perfis que estariam compartilhando o que o tribunal chama de notícia falsa, de forma anônima nas plataformas. O nome disso é censura. Determinou a desmonetização do Brasil Paralelo, que é uma produtora, né, de vídeos, documentários, e os canais Foco do Brasil, Folha Política, Doutor News. Tanto o Foco do Brasil quanto a Folha Política já foram alvo de outros inquéritos. Aqueles empresários que foram atirados no grande inquérito do grande ministro. E há ali, inclusive, a ideia de uma associação. Aliás, na manifestação da Polícia Federal, há até a denúncia de que estavam se unindo para comprar bandeirinhas do Brasil para 7 de setembro. Oh! É preciso que inquéritos sejam eficientes, sérios e, de fato, sejam instrumentos para combater toda a ação criminosa. Seja o crime do cotidiano, lamentavelmente banalizado no Brasil, seja o crime contra instituições. Se alguém tenta organizar algo para inviabilizar o Congresso, o Supremo, o governo, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, isso é crime e tem de ser punido como tal. Mas uma opinião infanto-juvenil largada ali, no meio de uma conversa sobre outros temas, não pode desencadear aquela ação implacável do Estado. O Alexandre de Moraes, numa conversa com o pessoal da coligação Brasil da Esperança, ele disse: se prenderem aí uns 3, eles param com isso. Como assim? Como assim? Prisão intimidatória, é isso? A prisão tem de ser a consequência de uma decisão do judiciário contra alguém que cometeu um crime ou que pode de tal maneira inviabilizar uma investigação, um processo, porque pode fugir, pode ameaçar testemunhas, pode destruir provas, aí você tem a prisão preventiva. Ou a prisão que antecede, em alguns casos, isso ocorre, antecede o julgamento definitivo.
mas banalizada como uma possibilidade de fazer com que parem. Eles quem? Carmen Lúcia manda redes retirarem postagens opinativas. Podem ser opiniões grotescas, mas não citam partidos, pessoas. São opiniões que pretendem identificar pensamentos políticos, ideologias, com determinadas posições em relação à vida, em relação à liberdade, em relação à segurança pública, em relação a valores. São opiniões. Isso vai crescendo. Há pouco tempo. E é interessante que há uma importação desses métodos. E não estão importando da Turquia, da Hungria, da Rússia, dos estados totalitários, das ditaduras esmagadoras, China, Coreia do Norte. Não. Estão importando da Inglaterra, do Canadá. No Canadá, o senhor Jean Trudeau, ele simplesmente mandou colocar um cadeado, metafórico, em contas bancárias de caminhoneiros que se manifestavam contra o seu governo. E soltou a polícia em cima de professoras, o democrata Jean Trudeau. O senhor Biden hoje o cavalo de Troia, não é? Não é ele em si. Ele apenas é o portador ocasional, que não querem saber, o importante para ele é estar na Casa Branca, é ser o presidente, mas ele é o cavalo de Troia daqueles que estão atacando a democracia nos Estados Unidos. Lá, a Suprema Corte tem sido o freio. Ainda é o freio possível. Porque a imprensa dos Estados Unidos, com longa história de defensora da liberdade, do direito de manifestação e de expressão do pensamento e das ideias, tornou-se agora patrocinadora da ideia da censura, a imprensa dos Estados Unidos. E até nisso, colonizados, temos sido, até para copiar esses retrocessos, essas degradações, que não são feitas com tanques, com metralhadoras, são feitas com controle social, controle do que é dito e com censura. Não é mais a doutora Solange, de 81 a 84, já no ocaso da ditadura, mas que tinha um zelo tremendo pela censura. Censura sempre burra, porque o que é censurado acaba provocando curiosidade. Muita gente quer ver o que foi censurado, ler o que foi censurado, saber o que levou aquilo, o que levou àquela situação, por que a censura. Aquilo atrai atenção para o objeto da censura. Mas no começo era apenas desinformação. Essa era a palavra mágica. Desinformação. Mas agora já é um outro estágio. A estrada vai sendo pavimentada. Agora é desordem informacional. Detalhe. Onde está o Oswald de Andrade? Porque é um colonialismo barato, né? A desordem informacional, sim, também é um conceito importado.
Mas aí já não é para dizer isso é mentira. É para dizer, olha, isso é verdade. Mas isso pode, dependendo da maneira como as verdades são reunidas, pode levar a conclusões erradas. Mas quem vai determinar como as pessoas devem concluir as informações que elas leem? A que conclusões elas devem chegar quando ouvem, quando veem, quando leem? Quem vai determinar isso? O TSE? O Supremo? As crianças não podem ler, não podem ver, não podem ouvir, porque senão... Mas espera aí, tudo que está ali é verdade. Não, mas isso pode levar a conclusões erradas. Não estão preparadas para lidar com essas informações. Foge, asa branca. Vai, Patativa. Bico calado. Toma cuidado, que o homem vem aí. Ronald.